Olá, bom demais estar aqui contigo. Hoje nós vamos falar sobre o PPP, ou Projeto Político Pedagógico, ou ainda Projeto Pedagógico, ou ainda Plano de Desenvolvimento Individual. Independente do nome, saiba que é um documento que você tem que estar levando, né, ao credenciar a sua escola técnica na diretoria de ensino da sua região. E o intuito aqui, inclusive, com o PPP, eu quero ler o trecho citado pelo próprio Ministério da Educação, certo? Então vamos lá. O PPP ou PPI, que é o Plano Pedagógico da instituição, constitui o documento de identidade da instituição, produzido como resultado de um diálogo entre os diversos segmentos da comunidade escolar, que tem a finalidade de organizar e planejar o trabalho administrativo e pedagógico da instituição escolar, buscando soluções para as questões diagnosticadas, ok? O PPP ou PPI deve ser fundamentado nas características locais, regionais aí da cultura da sua região, da sua economia, da sua clientela, visando a trajetória social desse seu aluno, né, dentro aí da inserção dessa depois dele na comunidade, né, perante aí a sua instituição escolar. Percebe a importância de você estar definindo tudo aqui no seu plano, tá? E aí, como é que você vai fazer isso? Primeira coisa é você identificar nesse documento aí a sua instituição, certo? Então você tem que estar já colocando o nome da razão social, o nome da sua escola, né, o nome fantasia, endereço, telefone, para que você tenha um documento de fácil identificação para quem for ler lá dentro da diretoria de ensino, podendo ser esse qualquer supervisor ou mesmo alguém ali do cadastro, né, desse documento no site, né, da diretoria de ensino, certo? Então, proposta pedagógica, primeira coisa, identificação da instituição. Segunda questão, você vai estar colocando um contexto, né? Por que a sua escola tem que estar sendo autorizada pelo Ministério da Educação a atuar aí na sua região? Será que já não tem escola suficiente? E aí você vai estar levantando dados estatísticos. Quantos habitantes tem na sua região? Quantos desses precisam de um estudo, de uma capacitação técnica? E como é a economia da sua região? Como pode ser, né, vislumbrando aí 5, 10 anos para frente a economia da sua região? E para você levantar esses dados, você vai atrás então de sites da prefeitura, você vai atrás de site do IBGE, dados realmente que você vai poder buscar em sindicatos ou federações, fundações que levantam essas informações para você estar colocando no seu documento. E realmente procure dados estatísticos, né, pontuando esses dados depois na sua referência bibliográfica, tá certo? É muito importante citar a veracidade dessas informações. E aí, num segundo momento, você vai estar colocando as suas concepções que embasam a sua prática educativa, né? Que garantem a sua identidade, a qualidade do trabalho que você vai estar desenvolvendo aí na sua instituição, a sua filosofia educacional, seus valores, seu perfil, né, como gestor e também no que você acredita como educador. Também você vai precisar colocar o perfil do aluno egresso, as diretrizes pedagógicas, enfim. Tudo isso você vai estar colocando, então, como um documento, certo? No terceiro momento, você vai estar colocando exatamente a sua proposta pedagógica, né? Os objetivos, as metas, o que você está querendo com a sua escola. Percebe que você está lidando com momentos, né? No primeiro momento, você falou para a diretoria de ensino através desse documento: olha, eu sou a escola tal, eu estou entrando nessa cidade aqui, colocando a minha escola, porque vejo uma demanda, vejo uma necessidade, pontuando dados estatísticos, e agora, o que você quer com a sua escola? Né? Seus objetivos, suas metas. Então, você vai contar um pouquinho por que você tem essa meta, né? O seu histórico, né? Como, de repente, até mesmo professor, ou se você já tem a escola profissionalizante, está colocando aí um técnico, enfim, norteie, né? Em base aí toda a sua comunicação, tá certo? E você pode, inclusive, você pode estar vendo aí um documento que, inclusive, é um trecho, né, do modelo do documento que a gente tem, citando como é que você vai fazer essa sua prática pedagógica, com projetos práticos, se você vai estar colocando semestral, bimestral, enfim, como é que vai ser a questão da plataforma EAD, enfim, você vai estar colocando tudo isso, né? Você vai estar vislumbrando porque dentro lá do catálogo de cursos técnicos, né, existe uma porcentagem que você pode estar ministrando as aulas EAD.
E a questão é como que você vai fazer isso? Você vai usar qual plataforma, né? E vai também citar os benefícios desse trabalho EAD e no que você acredita que seja importante, tá? Qual plataforma, que aulas você vai estar colocando? Lógico que a grade mesmo você vai colocar no plano de curso, por quê? O PPP, né, ele é um plano para a sua instituição. Na sua instituição, você pode ter vários cursos técnicos de áreas diferentes, com uma grade, com grades diferentes. Então, o PPP é referente à sua instituição. E depois a grade é referente ao plano de curso, e a gente vai estar falando nos módulos mais para frente, quando você estiver ali no credenciamento do curso técnico, combinado? Então, o PPP, né, o projeto pedagógico, é referente à sua instituição. Como que você vai conduzir a sua instituição? Como metas, né? Entende? É nesse pré-requisito aqui que a gente está conversando, tá? E aí tem várias plataformas, tá, gente, para você poder utilizar aí dentro da sua porcentagem de aulas de ensino à distância, né? E aí, o que que você vai observar nessas plataformas? Tá dando aqui já uma dica, né? A gente acaba, referente ao PPP, não necessariamente você tem que citar essa dica, mas é que eu já toquei no assunto e a minha vontade realmente é te ajudar. Então, o que que você tem que olhar nessas plataformas, tá? Porque você vai precisar pesquisar e contratar uma. Acessibilidade, usabilidade, né? O retorno de dúvidas, a comunicação entre o professor e o aluno, né? As avaliações, como é que são dentro dessa plataforma, os relatórios que essa plataforma de ensino, de aprendizagem, né? O ambiente virtual de aprendizagem te fornece. Essas informações, você pode fazer um parágrafo informando que a sua plataforma tem isso, né? Ou que você visa que a sua plataforma tenha esses dados. Percebe o motivo pelo qual eu estou te citando isso? Porque você pode citar aí no seu documento, certo? E aí você também vai estar falando aqui a organização dessa oferta. Preciso te também dar uma dica aqui. Se você coloca aqui a sua oferta, que você pretende ofertar turmas semestralmente, você vai estar falando para o Ministério da Educação que você vai estar matriculando praticamente em fevereiro e em agosto. Se você coloca que você quer ter turma bimestralmente, você pode estar tendo turmas em fevereiro, em abril, em agosto, em outubro. Percebe que a sua capacidade, né, de matricular alunos novos aumenta. Com isso, você também aumenta a possibilidade de lucro. Então, você tem que ficar atento, porque às vezes no seu documento você mesmo está se limitando a um crescimento financeiro aí da sua instituição, tá? Então, fique atento a isso, tá? Se você, então, vai querer semestralmente ou bimestralmente, não tem nada de errado com um nem com o outro, tá ok? É um critério seu. Você também precisa especificar a metodologia de ensino adotada, né? Então, você vai citar estudiosos, pedagogos, né? Que você tem mais afinidade, conforme o DNA da sua escola, né? E tem escolas que são mais tradicionalistas e tem escolas que são mais construtivistas. O que importa é você definir como vai ser a sua escola e situar a sua escola, embasar o motivo pelo qual você quer um ou quer outro. Não tem nada de errado com um ou com o outro, tá ok? Desde que você embasa, né? E aí, você, uma vez embasado, na hora de contratar esse professor, tem que estar alinhando tudo isso. E você vai alinhando isso tudo desde lá do regimento. Então, não adianta você no regimento ser mais construtivista e depois num documento como projeto pedagógico ser mais tradicionalista, ou vice-versa. Você tem que estar tudo alinhado, né? Então, desde a sua do seu realmente início, você tem que ir pensando o que que você quer para sua escola, como ela tem que ser, né? No seu olhar. Isso é muito importante, né? As empresas, elas são a cara do dono. Que cara você quer dar para sua escola? Você é o dono dela, né? Então é importante você ver aí o que que você quer, tá? E uma vez homologado na diretoria de ensino, pronto, né? Você está embasado. Então é importante você pensar a respeito, tá? Novamente, não tem certo e errado, né? Aí você pode, de repente, estar colocando algumas práticas inovadoras. E é importante você pensar, porque hoje em dia, por exemplo, tem a inteligência artificial, né? Tem o chat GPT, vai poder ser utilizado nas suas aulas, como serão utilizados, né? Enfim, é uma questão aqui para a gente debater,
Eu sou a favor, mas você de repente pode argumentar, não, aqui no meu caso não cabe, tá tudo bem, né? Então você vai citar também como você pretende que as suas aulas sejam aulas práticas, né? Você vai estar dividindo em aula teórica e em aula prática. Na aula prática eles vão estar executando em laboratórios, você vai ter laboratórios, além aqui das aulas de conteúdo prático, você vai estar desenvolvendo algum conteúdo interdisciplinar, enfim, você tem que colocar como é que serão esses projetos práticos, né? Ou as ações sociais, aulas ambulatoriais, enfim, cite pelo menos, tá? E você vai estar colocando, né? E é importante você também pensar que as suas atividades não precisam só ficar dentro da escola, elas podem ser fora da escola, de repente numa empresa, numa indústria, em feira. Perdão, então, enfim, você vai articular, né, essas atividades desenvolvidas na sua instituição de que forma? Então, faça um parágrafo pensando um pouquinho nisso, tá certo? Você pode, de repente, ter um calendário de planejamento de eventos ou de saídas em empresas e indústrias, né? E se você tiver projetos integrados, interdisciplinares, né, ou mesmo um programa de estágio, é importante você pontuar, né? Como é que vai ser esses estudos complementares, né? Você vai estar lidando aí com assuntos, de repente, como educação financeira, orientação vocacional de carreira, enfim, você precisa estar pontuando, ok? Também como vai funcionar a avaliação, né? A metodologia, os critérios, né? A sistemática disso tudo, tá? Então, é importante você argumentar, né? Vai ser por projetos, vai ser por nota, vai ser por conceito, e aí, novamente, tudo tem que estar alinhado, desde lá do regimento. De repente, lá no regimento, você citou que era por nota. No projeto pedagógico, você citou que é por nota, e lá no plano de curso, quando a gente for falar, você vai citar por conceito. Não, alinhe tudo. Tá? É muito importante. São vários documentos que você tem que entregar pelo Ministério da Educação, através da Diretoria de Ensino. A gente tem o checklist, inclusive, que eu espero que você já tenha baixado esse documento, já esteja aí providenciando um ou outro, né? E aí, todos eles têm que estarem alinhados, ok? Então, por exemplo, tem escolas, né, como a do Bill Gates, que os alunos eles são colocados para desenvolver projetos X, PTO, que auxilia a comunidade em tal caso, e conforme ele vai estar desenvolvendo esse projeto, os assuntos que são tratados nesse projeto, ele vai ticando lá que ele aprendeu, como conteúdos programáticos, né? Agora, de repente, pode ser que na sua escola, apesar de fazer projeto, ele primeiro vê o conteúdo para depois fazer o projeto. Não importa, eu não quero aqui falar, esse é o certo, esse é o errado. Não, não é a minha função aqui, tá ok? A minha função é perguntar para você, qual você quer? Ou ainda você fala, Ana, não vou lidar com projeto nenhum, o meu é preto no branco, eu dou o conteúdo, o aluno vai lá aplicar, aprender, paraná, e depois vira profissional, tá tudo bem, é mais tradicional. Tá ok, a questão aqui não é quem é o certo, quem é errado. A questão aqui é como que vai ser na sua escola, combinado? Tem escola que ensina de um jeito, tem escola que ensina do outro e tá tudo bem. Uma questão independente de ser do seu jeito é quais indicadores você vai levantar para indicar, né, a produtividade da sua instituição. Então, a relação, né, de oferta e demanda, as matrículas iniciais, finais, evasão, repetência, quantos alunos são formados, né, e atuam no mercado de trabalho, sabe? Tudo isso. Então, você vai pensar desde o atendimento do aluno na secretaria, né? Tudo isso são os indicadores da sua avaliação institucional, que você vai dissertar aí como é que vai ser essa avaliação institucional. Como é que vai pontuar que a sua escola é uma boa escola? Você vai falar para o Ministério da Educação, olha, eu periodicamente levanto esses dados. Quais são esses dados? Percebe? Tem certo? Tem errado? Não tem. Quanto mais dados você levantar, mais informação você vai ter, mais norte você vai conseguir identificar, né? Qual é o norte que você está indo, né? Então é importante você levantar dados. E eu estou aqui dando ideias de dados para você levantar, né? Então, como é que aconteceu a aprendizagem por disciplina? Quantos por cento da classe foi aprovado?
Em quais assuntos a maior parte teve aprovação? Dentro da disciplina, tem assuntos que a classe dominou, teve assuntos que a classe não dominou. Dentro do conjunto ali de mais de 20 disciplinas que compõem o seu curso, quais são as disciplinas que os alunos conseguem maior aprovação, têm mais interesse, as que não têm, por que não têm, como você consegue melhorar? Percebe? São N dados que você pode levantar e que você, em um parágrafo, né, geral, consegue estar informando ao Ministério da Educação como é que você vai fazer esse levantamento, né? Então, são aqui alguns indicadores, né? E aí também é importante, caso você trabalhe com educação inclusiva, né, com ali atendimento ao aluno com autismo ou com alguma especialidade, enfim, você vai precisar pontuar como é que vai ser esse atendimento. Ou ainda, como é que vai ser o atendimento com alunos com alguma dificuldade de aprendizagem, percebe? Né? Enfim, né? Ah, Ana, não sei como vai ser. Também você pode, num primeiro momento, não citar e depois você pode fazer as devidas alterações, tá bom? E ainda é preciso aqui falar para você, colocar, né, o seu projeto pedagógico em termos de etapas, né, modalidades do ensino, né, como é que vai ser isso? Você deve citar, pelo menos, que a grade de cada curso vai estar no plano de curso, tá ok? Pelo menos cite isso. Em vários momentos aqui eu tenho falado para você que você vai precisar fazer alguns documentos e em determinados documentos vai citar que esse assunto está no outro documento. E você precisa ter noção de qual documento está citando cada documento, percebe? Então, por exemplo, lá no regimento eu falei para você, olha, você vai explicar no regimento que de repente você tem um regimento administrativo ou que você tem um edital de taxas, você pode citar e aí você tem que ter esse documento. Né? São documentos que não necessariamente você vai apresentar para o Ministério da Educação, mas você pode citar e tê-los aí na sua escola. Da mesma maneira que no caso aqui do projeto pedagógico, você está citando, olha, a grade do cada curso estará no plano de curso. Lógico, o plano de curso, no caso, é um documento que inclusive tem um modelo dele, a gente vai ter uma aula só disso, e você vai estar elaborando e encaminhando para o Ministério da Educação. De qualquer maneira, o que eu estou falando aqui tem determinados momentos que você vai estar citando o documento, e que nesse documento vai estar a resolução da questão que o MEC está perguntando, tá certo? Outra questão que você precisa levantar, né? Para cada curso, para cada etapa, né? Como é que vai ser a inovação científica e pedagógica, tá? Então é importante você identificar que o próprio Ministério da Educação fala que a cada 5 anos é solicitada uma revisão no seu plano, né? Educacional. Mas você mesmo, será que você dentro ali de um prazo até menor do que esse tenha interesse em montar outras unidades? Ou de repente, olha, estou colocando aqui nessa primeira unidade agora, nesse ano, e no próximo ano eu já vou montar na minha segunda unidade, porque eu já tenho 2 unidades escolas aí profissionalizantes, então nós vamos estar numa crescente. Não é verdade? Então, como é que é essa sua visão aí de mais de uma unidade escolar, tá? E sempre é importante você se colocar como responsável, né, pela sua instituição, considerando aí a sua contribuição e a contribuição da sua escola dentro da sua região, né, no desenvolvimento econômico social, né, da região onde a sua escola está inserida, tá? Então, e por isso que é importante você colocar também, citar dentro aqui da minha região o aspecto cultural. Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho, né, aldeias indígenas, ou aqui eu tenho quilombolas, aqui eu tenho... Então, como é que você vai estar integrando tudo isso dentro aí do seu plano, né, do seu projeto pedagógico, tá? Outra questão que eu preciso salientar, como é que vai ser a comunicação interna e externa com a sociedade? Muitas vezes eu estou aqui falando e você é uma ONG, né? Você é uma organização sem fins lucrativos. E dentro dessa ONG você está montando o seu curso técnico. Ou mesmo que você tenha aí uma porcentagem que você vai determinar para bolsas, né? Alunos bolsistas. Como que vai ser isso? Né? Quantos vão ser e quem vai definir? Ana, não sei disso, não quero citar isso no meu PPP. Tá tudo bem, tá certo? Mas são questões para você levantar. De repente, se você tiver já uma ideia, pode citar aqui nesse momento, ok? E aí, como é que vai ser também o seu perfil docente?
E aqui de modo geral, lembrando que eu estou tratando de um documento que é da instituição. Aqui na minha escola eu só permito professor graduado para cima. Aqui na minha escola todo mundo pode ser docente desde que tenha uma carga horária mínima na disciplina que vai estar ministrando, né? Como é que vai ser o seu corpo administrativo? A formação desses profissionais vai ter um local onde é descrito. Então, por exemplo, o pessoal administrativo pedagógico tem que ter pelo menos pedagogia concluída ou último ano concluinte. O meu pessoal administrativo tem que ser graduado. Não, dependendo da atuação, pode ser ensino médio. Tá? Então, tudo isso você pode avisar ao Ministério da Educação que você tem um documento interno, né, que é um regimento de política interna, que você descreve esse tipo de definição aí na sua escola, conforme tem a legislação. E está tudo bem, especificando aí que é um regime de trabalho, que você vai ter sim uma política de desenvolvimento desse pessoal docente e assim vai, tá certo? Então percebe que o PPP ele tem algumas características, né? E tem alguns tópicos mínimos que você tem que estar desenvolvendo. Lembrando que o modelo dele está ali no bônus de modelos de documentos que você pode estar já baixando e está elaborando o seu. E a finalidade aqui é documentar a sua parte pedagógica da sua escola, vamos colocar assim, foca nisso, tá? Diferente do regimento, que é um documento mais com relações administrativas, tá? Bom, qualquer dúvida, posta aqui na plataforma e também lá no Telegram, a gente se vê, até a próxima.